do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarei alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 25, neste domingo, sexto domingo da Páscoa, nós estamos aí caminhando para Pentecostes, E o evangelho que nós temos hoje é o capítulo 14, versículos de 23 a 29 de São João. Nós voltamos então ao capítulo 14, depois de estar aí meditando o capítulo 15 por alguns dias. E nesse capítulo 14, que nós já meditamos em algumas meditações passadas, eu gostaria hoje de trazer a realidade do mistério da inabitação de Deus na alma do justo, na alma daquele que está em estado de graça. Ora, o padre Garrigou Lagrange, no seu livro maravilhoso, As Três Idades da Vida Interior, o padre Garrigou vai dizer que uma única alma, e ele está pautado nisso em Santo Tomás de Aquino, uma única alma em estado de graça, ela vale mais do que todo o universo criado. Parou para pensar nisso, irmão? Uma única alma em estado de graça, ela vale mais do que todo o universo criado. Tudo. A importância que nós temos. E pelo mistério do batismo, pela graça do batismo, quando nós somos batizados, e para isso eu quero falar aqui, claro, a doutrina católica, porque para nós o batismo ele é sacramento, ele imprime um caráter indelével, ele imprime uma marca, ele configura a graça, ele nos dá os dons, ele nos dá os dons sobrenaturais, o batismo nos abre para a vida sobrenatural da graça. É esse o efeito do batismo. Ele não só é um dar a conhecer a comunidade, como é nas igrejas protestantes. Não é só fulano chegou, então batiza. Não. Por isso, para nós, como diz Efésios capítulo 4, só existe um único batismo. Isso é Bíblia. Um único batismo, uma só fé, um só Senhor. E um só Espírito. Não há divergência disso. Há pessoas que fazem confusão, aí é outro departamento. Mas só há um batismo. Nesse batismo, Deus ele confere a graça à nossa alma. E naquele momento que nós somos batizados, crianças, jovens ou adultos, não importa, o efeito é o mesmo, a eficácia é a mesma. Naquele momento que nós somos batizados, a Santíssima Trindade ela vem morar dentro de nós. Ela habita na nossa alma como amigo. Eu não quero entrar no mérito aqui de se Deus está presente numa pessoa não batizada, porque Deus é o Criador de todos nós. Então, o batismo, ele nos confere a graça sobrenatural que nós nascemos sem. Ou seja, aquele veículo maravilhoso que nos faz capaz de Deus, que nos faz ter a capacidade dada por Deus mesmo, não é nosso, dada por Deus de viver a vida de Deus, sem o qual isso para a gente estaria fechado, impossível,
Não tem como, né? A não ser por um desígnio, né, totalmente outro de Deus, mas o caminho que Deus, né, nos deu para poder chegarmos à graça, ao encontro perfeito com Ele, é o caminho do batismo. Ele nos dá a graça. Naquele momento, a Santíssima Trindade vem habitar como amigo na nossa alma. E somente que quando nós pecamos, né, e por isso Deus nos deu o sacramento da penitência, quando nós pecamos, nós contristamos, aquilo que São Paulo diz, não contristeis o Espírito, nós contristamos a Trindade que habita dentro de nós. É verdade que mesmo uma pessoa que comete pecados, Deus não abandona totalmente a pessoa, mas Deus não está habitando aí mais como amigo. Por quê? Porque o pecado, ele causa uma inimizade com Deus. Uma inimizade. Há uma inimizade instalada, ainda que a gente aceite ou não, quando nós pecamos, uma amizade está instalada com Deus. E aquele Deus que habita como amigo, esse grande mistério da inabitação de Deus, Deus ele fica ali colocado de lado. É como se nós, né, e de verdade é isso que acontece, nós expulsamos a presença amorosa de Deus da nossa vida. Então, Jesus está dizendo aqui, né, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Está de graça. Jesus disse para o jovem rico, o que eu preciso fazer para ter vida eterna? Jesus disse, cumpre os mandamentos. Quais? Jesus responde, os 10 mandamentos. Né? Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E Jesus diz, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Estão entendendo? Então, estar em estado de graça é cumprir os mandamentos. Cumprir os mandamentos e estar em estado de graça é estar em amor, caridade com Deus. Né? Não tem inimizade aí instalada. Há um amor, caridade, que a tendência é só crescer, só crescer, só crescer. Então Deus ele habita dentro de nós. Jesus diz, né? E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Olha que coisa linda. Né? Então, Deus ele habita numa alma em estado de graça como amigo. Daí, meus queridos, que nós temos que fazer de tudo para nós nos mantermos nesse estado de graça. E se por acaso Deus nos livre de cometermos um pecado que mate a caridade, um pecado mortal, né, que a gente possa imediatamente se confessar. Né? Eu digo para você que precisa confessar e que cometeu algum pecado mortal, eu quero dizer para você, não espere o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã pode não acontecer, meu irmão, minha irmã. É hoje. Procure um sacerdote. Se confesse. Volte à amizade com Deus. Porque nesse meio tempo, nosso Senhor pode te chamar. Nesse meio tempo, nosso Senhor pode vir na sua segunda vinda. E aí? E aí? Como nós vamos fazer? Depois nós vamos dizer assim, não, aí já foi. Né? O momento é agora. O tempo oportuno, o kairos, é agora. É nesse momento. Entende, irmãos? Então é isso. Jesus está dizendo, aquele que me ama, guarda a minha palavra. E aquele que me ama e guarda a minha palavra, eu estou lá, habitando como amigo. E aqui vem algo maravilhoso, porque quando nós estamos nesse estado de graça com Deus e sabemos e reconhecemos que a Trindade habita em nós como amigos, nós vamos crescendo nas virtudes. Então, a cada ato de amor a Deus, cada ato mais intenso, e nós vamos recebendo graças atuais através de algo chamado oração. Através da oração, nós vamos recebendo as graças atuais tão necessárias para nós cumprirmos o nosso dever de cristão, para nós evitarmos o pecado, para nós nos mantermos em amizade com Deus, para nós mantermos o fervor, mas isso nós recebemos através da oração. Então hoje,
Nesse evangelho, né, nesse sexto domingo da Páscoa, já caminhando para Pentecostes, Jesus termina o evangelho lá para o finalzinho dizendo: quando o Espírito Santo vier, ele vai recordar tudo isso. Então, o Espírito Santo vem e ele aperfeiçoa essa realidade que acontece dentro de nós. Peçamos ao Senhor a graça de vivermos e estarmos em amizade com Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.